Questão de concurso. Banca Sebrasp. Continuando a resolução de questões da banca examinadora Sebrasp. Essas são referentes à prova aplicada para a Petrobras para o cargo de técnico de segurança do trabalho. Uma análise de risco para o trabalho em altura deve considerar a adversidade de condições meteorológicas. Certo ou errado? Essa questão está correta. Conforme a NR 35, todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco. A análise de risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar o local em que os serviços serão executados e seu entorno, o isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho, o estabelecimento dos sistemas de pontos de ancoragem. E a alternativa D, as condições meteorológicas adversas, que é o gabarito da nossa questão. Agora vamos verificar todos os itens de forma completa na NR 35 sobre essa parte que foi cobrado na questão. A análise de risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar, então, o local em que os serviços serão executados e seu entorno, o isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho, o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem, as condições meteorológicas adversas, a seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso de sistemas de proteção coletiva e individual, atendendo às normas técnicas vigentes, às orientações do fabricante ou projetista e aos princípios da redução do impacto e dos fatores de queda, o risco de queda de materiais e ferramentas, os trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos, o atendimento aos requisitos de segurança e saúde contidos nas demais normas regulamentadoras, os riscos adicionais, as condições impeditivas, as situações de emergência e planejamento do resgate e primeiros socorros, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador, a necessidade de sistema de comunicação e a forma de supervisão. Questão 47. É vedado ao trabalhador interromper sua tarefa, ainda que constatado risco grave e iminente, sem antes informar o seu superior hierárquico ou, na ausência deste, o representante da operadora da instalação. Certo ou errado? A questão está errada. Conforme a NR 37, segurança e saúde em plataformas de petróleo são direito dos trabalhadores. Interromper a sua tarefa com base em sua capacitação e experiência, quando constatar evidência de risco grave e iminente para sua segurança e saúde e de outras pessoas, informando imediatamente ao seu superior hierárquico ou, na ausência deste, ao representante da operadora da instalação, e a CIPLAT, que é a CIPA das plataformas de petróleo, para que sejam tomadas as medidas adequadas às correções das não conformidades. Ainda sobre os direitos dos trabalhadores, previsto na NR 37, temos o item B, que descreve o seguinte: ser comunicado pela organização sobre ordens, instruções, recomendações ou notificações relativas às atividades ou ambientes de trabalho, feitas pela inspeção do trabalho relacionadas com o ambiente laboral, e comunicar ao empregador e à inspeção do trabalho sobre qualquer risco potencial que considere capaz de gerar um acidente ampliado. Questão 49. Na avaliação preliminar da exposição ao ruído, deve-se considerar a presença de vibrações em mãos e braços. Certo ou errado? O item está certo. Conforme a NR7, que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO, especificamente no anexo 2, referente ao controle médico ocupacional da exposição a níveis de pressão sonora elevados, descreve o seguinte: deve ser de motivo de especial atenção empregados expostos a substâncias ototóxicas e ou vibração, de forma isolada ou simultânea à exposição a ruído potencialmente nocivo à audição. Dessa forma, como substâncias ototóxicas e a vibração podem potencializar, agravar a situação da perda auditiva, deve-se ter uma atenção especial.
Questão 50. Como metodologia de avaliação ambiental, os valores de limites de tolerância são estimados para uma jornada de trabalho de 8 horas diárias e 40 semanais, sendo necessária a aplicação de fatores de ajustes no caso de jornadas maiores ou menores que isso. Certo ou errado? O item foi considerado certo, porém tem uma divergência que foi até motivo de recurso contra essa questão. Se for considerada a jornada de trabalho definida pela ACGI, ela deve ser de 8 horas diárias e 40 semanais. Porém, conforme a NR15, ela traz outras informações. Lá no seu anexo 11, que trata dos agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho, os limites de tolerância fixados no quadro 1 são válidos para jornadas de trabalho de até 48 horas semanais. Vamos verificar o recurso contra essa questão elaborado pelos professores do Estratégia Concursos, que descreve muito bem essa questão. Fundamentação. O enunciado da questão considera que as avaliações ambientais deve-se considerar que os valores dos limites de tolerância são estimados para uma jornada de 8 horas diárias e 40 semanais, devendo-se aplicar fatores de ajuste no caso de jornadas maiores ou menores do que isso. A afirmação é verdadeira no caso de utilização dos valores de limites de tolerância estabelecidos pela ACGIH, mas, por exemplo, no caso da avaliação de agentes químicos previsto no quadro 1 do anexo 11 da NR15, são válidos para uma jornada de trabalho de 48 horas por semana. E aqui é trazido novamente o embasamento para essa questão. Conforme o anexo 11, limites de tolerância fixados no quadro 1 são válidos para uma jornada de trabalho de até 48 horas por semana, inclusive. Assim, devido ao fato do enunciado não especificar a qual limite de tolerância se refere, a questão deve ser anulada. Então esse é o recurso elaborado pelos professores do Estratégia Concursos. Porém, a banca examinadora manteve o gabarito preliminar que era certo. Questão 51. Uma vez tomadas as medidas corretivas de uma situação de grave e iminente risco, que tenha sido comprovada pelo empregador, este poderá exigir a volta dos trabalhadores à atividade. Certo ou errado? O item está certo. Conforme a NR1, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade, enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas. Então, conforme trouxe a alternativa que foram tomadas, uma vez tomadas as medidas corretivas de uma situação de grave e iminente risco, que tenham sido comprovadas pelo empregador, este poderá exigir a volta dos trabalhadores à atividade. Questão 52. A responsabilidade e a autoridade pelo Programa de Proteção Respiratória, PPR, devem ser atribuídas a apenas uma pessoa qualificada, sendo recomendado que tal pessoa seja da área de higiene ocupacional, da medicina do trabalho ou da engenharia de segurança da própria empresa. Certo ou errado? O item está certo. Conforme o Programa de Proteção Respiratória, o empregador deve atribuir a uma só pessoa a responsabilidade e a autoridade pelo programa. Ela deve ser qualificada por treinamento ou possuir experiência compatível com a complexidade do PPR, para implementar e administrar de modo apropriado o programa, bem como conhecer e estar atualizado no que se refere às publicações e aos regulamentos legais vigentes. É recomendável que seja da área de higiene ocupacional, da medicina do trabalho ou da engenharia de segurança da própria empresa. O administrador do PPR poderá indicar pessoas competentes para auxiliá-lo na implementação e na execução de algumas tarefas do programa. Essas pessoas devem ter experiência e treinamentos apropriados para exercer suas funções no PPR de maneira efetiva e manterem-se atualizadas.